Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. Os fundos de pensão foram criados por grandes companhias no Brasil para apoiar a aposentadoria dos seus funcionários e hoje somam mais de R$ 1 trilhão sob gestão. Mas, agora, eles não dependem apenas de seus funcionários para crescer. Há 6 anos foi regulamentada a criação dos planos família, permitindo a entrada de parentes desses funcionários e uma nova fonte de captação e crescimento para esse mercado. Para falar sobre a experiência com esses planos, convidamos Clever Nicolav, diretor superintendente da Inovar Previdência, e Elizabeth Teixeira, diretora de Seguridade da Valia. Bem-vindos ao Wealth Point. Obrigado, prazer. O prazer é meu, obrigada por estarem aqui. Queria que vocês primeiro explicassem um pouco para os nossos ouvintes quem é a fundação, com que empresas vocês trabalham e quanto que vocês têm sob gestão hoje. Kleber, pode começar? Claro. A Inovar Previdência ela é oriunda da editora Abril, né, que era uma espécie de um departamento dentro da própria editora, que se chamava Abril Prev. E ao longo do tempo a gente foi criando independência financeira, administrativa, e hoje então Inovar Previdência trabalha com total independência administrativa e financeira. Né? E a gente trabalhava inicialmente com um plano multipatrocinado, né? E agora a gente estende, né, esse benefício que antes era voltado somente para empresas a mais pessoas, com a ideia de democratizar a previdência privada de qualidade no nosso país. Antes de mais, eu queria dar parabéns, né, a vocês por essa iniciativa. Hoje em dia, esse assunto de previdência tem ficado mais importante, as pessoas têm procurado mais, mas eu acho que ainda uma iniciativa como essa, né, de conversar sobre isso, eu acho que quem faz isso merece parabéns, porque é um assunto muito importante e que o brasileiro ainda não tem, né, a cultura de conversar sobre previdência, falar sobre aposentadoria. Então, parabéns aí pela iniciativa. A Valia, ano passado ela fez 50 anos, né, uma senhorinha de 50 anos, foi criada lá atrás para atender os empregados da Vale do Rio Doce, que era uma empresa estatal, né, a Vale depois foi privatizada. O plano inicial, né, que era um plano de benefício definido, foi fechado, criado um outro plano para atender os novos empregados, né, com um plano mais moderno, e recentemente a gente deu um outro passo que foi criar aí um plano família, né? Isso tudo faz parte de uma estratégia de sustentabilidade, né? A gente tem esse plano lá que foi criado lá atrás, há 50 anos atrás. Ele ainda existe, ele é um plano fechado, mas a gente ainda tem 20 mil aposentados, 15 mil aposentados que dependem desse plano, e a gente precisa ter certeza que a gente vai conseguir entregar o último benefício desse último participante que vai acontecer lá na frente, né? Para isso, a fundação tem que estar administrativamente sustentável. E vocês têm hoje 30 bilhões, né? São 30 bilhões de patrimônio, 125 mil participantes. E, Elizabeth, quando é que surgiu a ideia de fazer um plano família? Quando que ele foi primeiro instaurado? E quem que pode participar? A ideia surgiu lá em 2018, quando a gente fez o nosso planejamento estratégico, exatamente vendo isso, né? Como manter a fundação sustentável, pensando aí num futuro em que os patrocinadores tendem o formato de contratação tem mudado, as empresas têm optado por estratégias de automação, que acaba tendo uma tendência da redução do número de empregados. Então, como manter a Valia sustentável ao longo do tempo, né? A gente tem essa certeza de que todo o sucesso que a gente teve no passado, todos os nossos planos são superavitários, nós já distribuímos muito superávit para os nossos participantes do plano de benefício definido e não temos nenhum problema. Então, se a gente pensar no amanhã, a gente está muito bem,
né? Mas, assim, pensando no longo prazo, como a gente manter a fundação ainda sustentável? E aí veio, naturalmente, a primeira solução, que foi do Plano Família, porque a gente tinha também muitos empregados que vinham para a gente dizer, poxa, eu confio na Valia, eu gosto da gestão da Valia, meu filho nasceu e eu tive que colocar ele num PGBL de um banco, porque vocês não têm uma solução para mim. E aí veio essa solução do Plano Família. Bem legal. Kleber, como é que foi com vocês aí a primeira ideia de um plano família? Na verdade, surgiu a ideia de aumentar, né, o nosso escopo de atuação, né, procurando oferecer para mais pessoas. Inicialmente, a gente decidiu abrir esse plano para oferecer para os familiares, né, de quem já participava do nosso maior plano multipatrocinado, né? Hoje a gente tem um patrimônio de 1 bilhão, né, sob gestão no total, né? E a gente vem crescendo nessa vertente, né, do Plano Família Inovar, né, que é um plano muito mais flexível, um plano muito mais atrativo, principalmente para o público jovem, né? Que a ideia, né, a concepção desse plano é que ele desse uma tangibilidade maior, né, do que o plano anterior, de forma que a pessoa pudesse acessar um pedaço desse recurso que ela está acumulando ao longo de anos para fazer um sabático, enfim, para estudar lá fora, e sem perder esse objetivo previdenciário, que é de gerar uma renda futura lá na frente, quando ela não tiver mais uma capacidade laboral, né, e ter essa oportunidade, né, de ter uma renda complementar, né, à Previdência Social. A gente sabe aí que provavelmente virão novas reformas, né, e cada vez menor o benefício da Previdência Social. Então, a nossa ideia, né, o nosso propósito, né, é oferecer uma solução de previdência para a sociedade de forma, né, que ela possa arcar ali com as despesas dela lá no futuro. É plano de saúde, que é caríssimo, né, e dentre outras despesas, né, hoje a gente vive muito mais, né, e a gente vai precisar de recurso para isso, né? Então, a ideia inicial foi a gente ampliar, né, um benefício que antes era restrito a pessoas que participavam das empresas que patrocinavam, com um público muito maior, né? E isso hoje já é possível, já é uma realidade, né, com os planos famílias aí do que eram as entidades fechadas de previdência, que de fechadas já não são mais, né? Na verdade, qualquer pessoa pode acessar um plano como esse, né, um plano de qualidade que entrega um retorno muito interessante de longo prazo, né, e que tem o propósito de oferecer uma renda complementar. Não é um produto financeiro, né? Lógico que a gente investe no mercado financeiro, mas é um produto que tem um olhar ali para a pessoa, né? Uma finalidade social muito mais importante do que qualquer produto financeiro. Perfeito. Agora, para deixar claro também aqui para os nossos ouvintes, o Plano Família, ele é extenso aos familiares até 2º ou 3º grau, né? Ou seja, eu posso botar meus filhos ou os meus sobrinhos, ou até 4º grau. Até 4º grau. Exato. Isso. E, 4º grau. E então, quem às vezes é, sei lá, meu primo de 3º grau, já pode entrar num plano. Se eu sou funcionário, por exemplo, Elizabeth, deixa eu deixar um exemplo assim, sou funcionária da Vale, eu tenho um sobrinho de 2º grau já, ele poderia entrar. Ou um primo de 2º grau, ele poderia entrar. Tanto vertical como horizontal, não é? Até 4º grau, a conta do grau aí tem que fazer. Mas em tese vale. Porque, pelo que eu entendo, é tanto vertical como horizontal, né? Ou seja, pode ser parentesco por lado, não precisa ser 4º grau do tipo bisneto, digamos assim, né? Pode ser também... Isso, pode ser primo, pode ser tio, pode ser esposa, né? A gente fala muito, né? A gente acaba tendo muito apelo do filho, né? E é muito natural, né, que o pai queira colocar o filho, mas a gente tem o caso, por exemplo, às vezes de uma esposa ou um marido que é um profissional liberal, que não tem esse benefício né, no trabalho dele, ou que o lugar que ele trabalha não oferece previdência, né? E é uma grande oportunidade, porque você, como o Kleber falou, nós não temos fins lucrativos, então a gente tende a dar uma rentabilidade maior, né? E a gente tem outros planos junto, né, que permitem com que a gente faça investimentos maiores, né, com taxas menores, trazendo melhor rentabilidade e, às vezes, até mais oportunidades de investimento
para aquela pessoa do que se ela fosse procurar um plano, um PGBL num banco, por exemplo. Perfeito. E, Kleber, eu sei que vocês aí na inovaram ainda mais nisso, né? Conseguiram fazer com que os planos famílias ficassem acessíveis até a não familiares, né? Você pode explicar um pouco disso? Sim, claro. Na verdade, a gente iniciou abrindo para os familiares em 21. E em 23, a gente, em parceria com a ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Fundos de Pensão, né, foi permitido que a gente ampliasse esse escopo de atuação para qualquer pessoa física, né? A única condição é que ela tenha uma vinculação ali com o INSS. Então, abrange CLT, autônomos, empresários, qualquer público. A única exigência é que ele tenha uma vinculação com o INSS, ou contribui, ou seja aposentado, e ele já pode ingressar no plano sem ter a necessidade de ter nenhuma vinculação com alguma empresa patrocinadora, enfim. É um acesso direto ali na nossa plataforma online, que a pessoa pode já se cadastrar e começar a fazer os seus investimentos, os seus aportes mensais. Perfeito. E quem é que faz a gestão desses planos? Tem uma equipe de gestão separada para os planos famílias? É quem já faz realmente a dos patrocinados ou multipatrocinados? Elizabeth, conta pra gente quem é que faz lá na Valia. Na Valia a gente tem uma equipe de investimento própria, né? A gente tem investimentos terceirizados, mas tem uma equipe que cuida do investimento. E acho que esse é o grande, né, uma das grandes vantagens de você se associar ao Prevaler, porque o patrimônio é um só, né? Você junta, são 30 bilhões para você administrar. O Prevaler hoje tem 130 milhões. Esses 130 milhões vão junto com esse patrimônio de 30 bilhões e a gente consegue fazer... Porque a gestão é a mesma, porque a gestão é a mesma. Então, a gente consegue fazer investimentos muito melhores, trazer rentabilidades muito melhores. E aí, só falando um pouquinho do nosso plano Prevaler, a gente também, em janeiro, conseguiu transformar ele num instituído corporativo. Então, hoje, a gente está oferecendo ele também para os fornecedores dos nossos patrocinadores, ampliando aí o leque de pessoas que podem participar, que está dentro do nosso propósito, que é construir juntos um futuro e um presente melhores. Então, a gente acredita que a gente pode construir junto, né, um futuro melhor de mais gente, né, não só dos nossos 138 mil participantes. Só para a gente entender melhor, quem são essas pessoas que podem entrar? Os fornecedores seriam quem da cadeia? Da cadeia de fornecedores dos nossos patrocinadores e os nossos fornecedores também. Então, a gente já está oferecendo, né? A gente mudou o regulamento agora em janeiro, né? Então, a gente já está começando a oferecer para esse grupo. Então, para quem vende, por exemplo, maquinário, outras indústrias que, de certa forma, trabalham junto com a Vale. Isso, exatamente. Porque aí a gente endereça aquela questão, né? As empresas estão encolhendo em termos de número de empregados próprios, mas elas têm uma cadeia de terceiros enorme, né? Que a gente pode estar alcançando também através do Prevaler. Muito legal. E, Kleber, conta um pouquinho também como que é a gestão lá de vocês, dois planos família, né, instituído, rentabilidade um pouco que eles têm tido aí. Então, na verdade, é um plano família, né? Só complementando um pouco do que ela falou, o nosso plano também, ele pode ter a aderência de novas empresas, né? As empresas podem entrar também pelo plano família e ali tem uma flexibilidade muito maior, que ela pode escolher contribuir ou não. E se ela quiser contribuir, ela pode definir a forma, o formato que ela quer fazer isso. Então, assim, antes a gente tinha um modelo muito engessadinho, né, do multipatrocinado, que tinha ali as suas regras pré-definidas, e o plano família ele tem uma amplitude muito maior, uma flexibilidade de você modular ele às necessidades das empresas, né? Falando da rentabilidade, né, o nosso plano ele segue muito... a estratégia é semelhante ao do nosso plano multipatrocinado, que é uma estratégia de sucesso, que entrega em 5 anos 53% de retorno, né, contra um CDI em torno de 43%, e a média dos PGBLs é em torno de 40% nesse período. Quando você olha um período maior, de 15 anos, essa distância aumenta, a gente entrega em torno de 370%, contra 250 dos planos de previdência de entidades abertas, né? Então, assim, é um investimento bastante interessante de longo prazo, né, que constitui ali um patrimônio para oferecer uma renda para as pessoas no futuro. Perfeito. E, bom, vocês já comentaram aqui que os planos famílias foram uma tentativa de
crescer, né, e perpetuar mais a fundação. Queria que vocês avaliassem agora um pouquinho a importância que vocês estão vendo hoje de ter começado isso. Como é que pode ser isso daqui a 20 anos, 30 anos, se vocês acreditam que esse realmente pode ser um viés aí de perpetuação e de crescimento, né, para as fundações. Elizabeth, você pode começar essa? Com certeza, né? Como eu falei, os nossos patrocinadores, eles têm, né, uma dinâmica própria e a gente não pode considerar que... Né, antigamente, as empresas cresciam e os empregados entravam na empresa e ficavam a vida inteira naquela empresa. Hoje em dia, a dinâmica é muito diferente, né? E a gente precisa achar soluções para se manter sustentável nesse novo mundo, né? E a gente subindo aqui, a Maiara, que é a menina da comunicação que trabalha com o Kleber, a moça pediu seu documento. Ela disse, meu documento eu só tenho no celular, né? Então, a gente tem hoje também um participante que tem necessidades muito mais imediatas. A gente precisa trazer atratividade para eles, né? Então, ter um plano mais flexível que permite com que você faça resgates parciais para pagar uma faculdade. A gente precisa se modernizar para poder se manter nesse mercado novo. A ideia é essa, a gente se aproxima um pouco do que as entidades abertas praticam, mas a gente ainda tem essa finalidade de gerar uma renda no futuro, não é um produto financeiro, né? E a gente vê uma tendência de crescimento desse tipo de produto, porque ele é flexível, né? A pessoa começa a contribuir, ela pode parar, ela pode começar a receber uma renda temporária, depois ela volta, né, a contribuir, né? Principalmente para esse pessoal autônomo, muita gente trabalhando via PJ, né? Então, determinado período ela pode ficar ali sem ter uma renda, ela pode buscar essa renda por meio desse plano, depois ela volta a trabalhar, volta a contribuir, enfim... inúmeras possibilidades, né, de acessar esse recurso, né, e a gente vê como uma vertente de crescimento da Inovar Previdência nesse nicho, né, específico, né, voltado também para pessoas físicas. Muitas delas não têm acesso, né, a um produto desse tipo, então a gente vê como uma boa oportunidade de crescimento esses planos instituídos, como é o Plano Família Inovar. Para deixar duas coisas mais claras aqui, no plano mais antigos, né, os patrocinados, a contribuição ela não podia parar, não é? E você também não podia resgatar antes. Nesses planos família, a gente contribui enquanto a gente quiser e por quanto tempo a gente quiser, podemos resgatar com mais flexibilidade. A grande diferença é que a gente não tem um patrocinador, né? A gente não tem uma empresa que dá uma contrapartida. Seria isso, Elizabeth? Sim, mais ou menos. Você pode ter também, né? Como o Kleber falou, se você tiver uma empresa, né? Por exemplo, a gente vai oferecer para um parceiro de um patrocinador nosso e a empresa disser, olha, eu quero fazer contrapartidas, mas eu quero fazer... não quero fazer paritário, quero fazer uma contrapartida, ou quero no final do ano fazer um aporte para eles, ou eu quero pagar só a taxa de administração. Isso tudo tem essa flexibilidade, né? A empresa não é obrigada a pagar, mas ela pode fazer as contrapartidas que forem interessantes para ela, que tem a ver com a política de recursos humanos dela. E assim, contribuições a partir de R$2 por dia, R$50 por mês. Então, assim, é muito acessível para qualquer pessoa. Não tem desculpa para não fazer, né? E o benefício que isso traz a longo prazo. A gente já paga renda para mais de 800 pessoas, né? E a gente é reconhecido por isso. As pessoas falam, pô, se eu não tivesse feito isso... Na verdade, fui lá no RH, a pessoa falou para eu fazer, nem sabia muito bem o que era, né? E hoje é um negócio que sustenta a minha família, ajuda a pagar a educação do meu filho, enfim. É um propósito muito rico. E por que a gente está conversando sobre isso? É porque cada vez menos empresas estão querendo ter o seu plano de previdência, né? Ou acreditam que isso pode vir a ser um benefício, né, para os seus funcionários. Por que vocês acreditam que isso acontece?
e por que que vocês, por exemplo, né, podem mostrar um outro viés, né, talvez não sendo com empresa em si, mas dentro de um ecossistema, trazer essa possibilidade. O que está por trás aí dessa dificuldade? Na verdade, assim, foi aumentando a complexidade, né, em termos de regulamentação. Então, é muito mais complexo o arcabouço regulatório que a gente tem hoje. Então, não tem muito espaço para amador, né? Então, essas entidades mais profissionalizadas, elas tendem a crescer, né? E para a empresa diretamente cuidar de um plano de previdência, muitas delas têm suas entidades próprias, né? Isso, dependendo do tamanho, né, vai ficando inviável, né? Então, os planos multipatrocinados e os planos instituídos pode ser uma alternativa para isso, até porque os instituídos como o Plano Família Inovar, ele não necessita, não é obrigado a empresa a contribuir. Embora as empresas que contribuam pelo lucro real, ela pode ter um abatimento aí da tributação, pode ter um ganho fiscal também, né? Fora as pessoas que investem, que até 12% da sua renda bruta pode ser abatido, né? Ela não paga imposto desse dinheiro que ela coloca lá. E ela vai pagar imposto só lá na frente quando ela for usar os recursos. Isso é um baita benefício, né? A gente não tem o chamado come-cotas, né? Então, isso, quando você joga esse benefício fiscal durante 10, 15, 20, 30 anos, isso dá uma diferença brutal de acumulação de capital, né? E isso acaba gerando uma renda muito significativa, bem acima do que de um fundo de investimento tradicional. Eu queria só reforçar o que o Kleber falou, que é bem importante, né? As empresas, num plano patrocinado, elas acabam se amarrando, né? Eu tenho que fazer contribuições, eu tenho, às vezes, contribuição de benefício de risco, que é cara, né? Então, elas acabam se amarrando naquele regulamento, e aí isso acabou afugentando as empresas, né? Que pararam de se interessar por oferecer esse tipo de benefício, porque criava um passivo para elas muito grande, né? Quando você oferece um plano, né, desse tipo, instituído corporativo, e que você tem total liberdade de fazer as contribuições que você quer, que você pode fazer, né? Porque as empresas também têm seus problemas aí ao longo do tempo, então, em determinado momento, talvez ela precise realmente parar de contribuir ou reduzir a contribuição. Quando você oferece essa flexibilidade, eu acho que a gente traz aí uma solução para elas muito bacana, porque vem de uma fundação que não tem fins lucrativos, então a gente vai naturalmente, né, pela nossa nossa Constituição, a gente vai trazer melhores rentabilidades, porque a gente está, assim, por que a gente está fazendo isso hoje, avalia? Porque a gente quer reduzir o custo administrativo das patrocinadoras. Se a gente conseguir, a gente cobra um valor por participante, e a gente tem um custo fixo de rodar uma folha. Então, se eu não tiver uma base de participantes grande, eu não consigo cobrar uma taxa de administração que seja viável para ela pagar. Quanto maior o número de participantes que eu tenho, mais barato fica para todo mundo. Eu estou ali, né, ganhando em escala. Então, eu acho que esse é o ponto importante. E uma coisa, a gente falou aqui de benefício fiscal, uma coisa bacana que aconteceu há pouco tempo é que, antigamente, quando o participante entrava no plano, ele tinha que escolher se ele queria a tabela progressiva, que é essa tabela normal que a gente é descontado, né, que vai até 27,5%, ou a tabela regressiva, que é uma tabela que vai sendo, o imposto vai reduzindo conforme o tempo que você fica no plano. A pessoa fazer essa escolha no início, normalmente era uma escolha que não era muito consciente, porque você não sabia como é que ia ser sua vida daqui a 30 anos. O que seria melhor para você daqui a 30 anos? Escolher a tabela regressiva ou progressiva. E agora a lei mudou recentemente, o participante pode escolher isso na saída dele. Então, acaba que só tem vantagem você investir na Previdência, que você investe e você, na saída, você escolhe qual é a tabela que está me trazendo mais vantagem aqui na hora de requerer o benefício, ou de fazer o resgate. E aí você vai ser tributado por aquela tabela. Então, sempre acaba sendo vantajoso. Perfeito. E imagino que a principal dificuldade para vocês crescerem esses novos planos, né, família, seja principalmente a educação financeira dos participantes de quererem entrar, né? Tem até uma discussão entre os fundos de pensão, né, em que a contribuição já patrocinada deveria ser primeiro
mandatória e você depois poderia pedir para tirar, né? Porque, como você comentou, Cleber, tem gente que apareceu lá no RH, não sabia muito bem e de repente deu certo, né? Então nem muita gente tem essa consciência já desde cedo. Mas, tirando isso, vocês passam a concorrer com o mercado privado, certo? Sejam fundos de previdência que cada vez mais estão crescendo aí. Como que é essa competição e como é que vocês estão se preparando para esse mercado? A gente teve uma mudança importante da legislação no ano passado, que deixou explícito a possibilidade da gente remunerar canais de distribuição. Então, isso possibilita que a gente tenha as mesmas condições, né, de uma entidade aberta, né, que tem os seus corretores que fazem a venda desses produtos. E agora a gente passa a ter essa oportunidade de ter uma veia comercial que a gente não tinha antes, a gente não precisava, na verdade, que a gente pescava dentro de um aquário, né, ali que eram as empresas, e agora a gente vai mar aberto, né, buscar novos clientes, né, acho que o principal desafio é nos tornarmos conhecidos, porque a gente tem um produto muito atrativo, competitivo, né? Não temos finalidade lucrativa, a gente não tem um acionista ali que recebe, né, precisa receber o lucro ali devido, né, ali da operação, mas na verdade os nossos sócios são os nossos próprios clientes, né? Então todo o rendimento reverte para as pessoas. A gente só cobra a estrutura, né, para a gente rodar a nossa estrutura. Fora isso, tudo é revertido para as pessoas que investem conosco. Então, eu acho que o principal desafio é nos tornarmos conhecidos, ampliar, né, ali a abrangência, né, que a gente tem hoje, né? Muitas pessoas não sabem, né, que podem investir num fundo de pensão, né, que hoje tem uma governança muito mais robusta do que antigamente, os conselhos profissionais, eu tenho conselheiro atestado pelo IBGC. Então, a gente tem toda uma capacitação, um comitê de investimentos que busca as melhores alternativas do mercado para cada nicho que a gente investe. Então, tem toda uma disciplina de gestão, né, que a gente obedece e que isso entrega resultado relevante no longo prazo. Aí o Cleber traz um ponto importante, né, que é a gente ser conhecido, e eu acho que tem um trabalho que você trouxe de educação, né? O que acontece? É um tema bastante complexo, previdência, e você precisa fazer um trabalho forte de educação, primeiro para que o nosso concorrente direto, né, que são os bancos, a gente mostrar que a gente tem mais possibilidade de trazer melhor rentabilidade do que eles, né? Isso exige um trabalho de educação, de comparação, para que isso fique claro para o participante. E tem um outro concorrente forte, que aí é o concorrente de todo mundo, que é o consumo, né? A gente vive numa sociedade em que o consumir agora é muito importante, né? Então, sai um celular novo, a pessoa não precisa de um celular novo, mas sair eu tenho que ter, o meu vizinho tem, né? E você conscientizar as pessoas de que claro que tem que consumir agora, mas você tem que também guardar um pouquinho para o futuro, né? Porque o futuro vai chegar, né? E a gente precisa estar pronto para isso. E chega rápido, né? Quando a gente vê, já chegou. E se você fizer uma contribuição de R$50 todo mês e você é novo ainda, tem 20 e poucos anos, isso vai virar um patrimônio grande lá no futuro. Agora, se você começa a se preocupar com isso com 50 anos, o esforço que você vai ter que fazer para chegar num patrimônio perto do que você precisa, né, para ter uma vida digna, né, na sua aposentadoria é muito grande. E a gente vê, por outro lado, né, a Previdência Social cada vez passando por reformas, né? Então, uma necessidade muito grande das pessoas, dos jovens, principalmente de hoje, pensar no seu futuro, porque ele vai chegar e é bom que ele tenha um patrimônio que ele possa viver tranquilo. Não é para
né? Não é para passar fome hoje, para poder, né, viver bem amanhã, mas sempre dá para guardar um pouquinho, né? E esse pouquinho vai crescendo, você vai criando uma disciplina de sempre guardar um pouquinho, né? E esse pouquinho você vai lá no final agradecer. Como a gente vê, a gente também tem lá 25 mil participantes assistidos, né? E tem depoimentos deles assim que a gente fica emocionado, eles dizerem, olha, né? Se não fossem vocês, a minha vida ia ser outra completamente, né? Diferente. Eu ia estar passando assim muita dificuldade, mas assim, graças a essa contribuição que eu fiz lá, que foi um pouquinho do meu salário todo mês, hoje eu tenho uma vida tranquila, eu não me preocupo, eu não tenho que ficar trabalhando até morrer, né? E tem gente que fala isso, eu vou trabalhar até morrer, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Como é que a gente vai estar até fisicamente, né? Se a gente vai realmente conseguir trabalhar até morrer. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho de educação, que é um trabalho que eu acho que, assim, aqui, né, esse momento aqui da gente estar conversando, a gente está falando nisso, né? É muito importante. Perfeito. Olha, agradeço demais, Kleber, Elizabeth, pela participação. Vou fazer uma última perguntinha aqui para eu entender um pouco do que vocês acham que vai acontecer com esses planos daqui a 20 anos. Hoje, menos de 1%, ou quase nada, né, do mais de 1 trilhão que os fundos de pensão, né, têm sob gestão, estão nesses planos família, mas muitos que já têm querem crescer rapidamente e quem não tem está implementando. O que vocês acham que vai ser daqui a 20 anos aí esse mercado? Vamos conseguir algo a mais? O que você chutaria assim, Kleber? Olha, só para vocês terem uma base, a gente tem em torno de 4% da população brasileira com plano de previdência. Então, a gente tem aí uma caminhada enorme aí para explorar, né? E na medida que o governo obrigatoriamente terá que fazer reformas, né, na Previdência Social, né, eu acho que vai despertar cada vez mais o interesse por esse tipo de produto, né, um produto que entrega aquilo que promete, né, e que gera, né, satisfação, qualidade de vida para as pessoas no futuro. Então, a gente tem um propósito muito digno e eu acho que esse propósito pode nos ajudar a ter um crescimento muito grande nos próximos anos. Eu vou concordar aqui só, né? A gente tem aí uma avenida para crescer, né? E não precisa... a gente tem concorrentes, mas acho que tem espaço para todo mundo, né? Porque, de fato, com um trabalho de educação, inclusive convido a todos a irem no nosso... A gente tem uma plataforma de educação, Valia Versa, é só entrar lá, se cadastrar e tem várias iniciativas de educação lá, né? Com trabalho de educação e com... cada vez que tem uma reforma da Previdência, esse assunto vem à tona, as pessoas começam a se preocupar com isso, né? Então, com essas reformas da Previdência que a gente sabe que vão acontecer, né? Eu acho que essa é uma solução muito interessante, né, para todos os brasileiros aí, para compor a renda, né, e garantir um futuro para todos os brasileiros. Perfeito. Gente, muito obrigada. E agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!